Fala galera, estamos de volta para dar continuidade à tradução comentada capítulo por capítulo do livro, ainda sem versão brasileira, chamado Experiencing the Impossible: The Science of Magic, do professor da Universidade de Londres, doutor em psicologia e mágico, Gustav Kahn. Se você ainda não viu o capítulo 1, eu recomendo que você veja, tá aí no canto da tela, no card, só clicar, assiste lá e depois volta, porque esse aqui é o capítulo 2. Caso você não me conheça, meu nome é Leonardo, eu sou psicólogo, psicanalista, também sou mágico desde 1997. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aí o seu gostei, seu comentário e suas recomendações. Você também pode ouvir este vídeo nas plataformas de podcast, o link está aqui na descrição. Capítulo 2: Como criar mágica. E logo no começo do capítulo, o autor já responde que a gente cria mágica explorando as limitações da cognição humana. Feita essa introdução, a gente entra no primeiro subcapítulo chamado pseudo-explicações. O autor diz que algo é considerado mágico somente quando a gente não consegue imaginar alguma explicação, alguma causa para aquele evento aparentemente impossível. E aí, quando a gente não consegue imaginar, a explicação, o motivo daquele evento, aí que vai entrar a pseudo-explicação dos mágicos, porque é o único que resta. E qual é a grande pseudo-explicação de toda mágica? A substância mágica, magic stuff. Porque sem essa substância, a mágica fica resumida a um quebra-cabeça, a um enigma a ser desvendado, mas não necessariamente algo que vai encantar. Essa substância é o coração da mágica. É aquilo que os mágicos querem que a audiência acredite ser a verdadeira fonte da mágica. Um exemplo bem antigo que o autor menciona é o éter, que na época era uma descoberta nova, usada mais para sedar as pessoas, mas parecia ter algo de mágico, de poder mágico nesse éter. Foi então que o famoso mágico francês Jean-Eugène Robert Houdin, que é considerado o pai do ilusionismo moderno, tanto que o Harry Houdini pegou esse nome, uma parte do nome dele, Houdin, e pôs o I no final, para adotar seu nome artístico. Pois bem, o Robert, na época, pegou esse éter, que era algo não muito conhecido, algo novo, e criou a chamada ilusão da levitação ou suspensão etérea. E o que consistia essa mágica? O filho dele fingia que estava inalando um éter em alta concentração de um frasquinho de vidro. E então, depois de alguns momentos, dizia o Robert explicando para a audiência, o corpo vai ficar tão leve como um balão cheio. E aí o menino, obviamente, levitava pelo palco. Então, o éter é um exemplo de substância mágica, mas a gente pode pensar em outros, por exemplo, telepatia, leitura de linguagem corporal é um exemplo de substância mágica. E veja que isso é uma pseudo-explicação. Não é de fato o método por trás da mágica. Então, telepatia, leitura de linguagem corporal, supermemória, estalar os dedos, as velhas palavras mágicas, abracadabra, simsalabim. E quando a plateia acredita que a substância mágica é realmente a explicação para aquele efeito, isso faz acabar o conflito cognitivo que a mágica provoca nas pessoas. Por isso a importância dessa substância mágica. Já no segundo subcapítulo, o autor vai fazer uma pergunta. Por que aceitamos a substância mágica? Por que a gente aceita que a explicação para aquele efeito aparentemente impossível é a substância mágica? E aí eu cito o próprio autor. Fazer as pessoas acreditarem numa causa ilusória é mais fácil do que você imagina. Isso é possível desde que a relação causal seja inferida, ou seja, elas não podem ver a causa diretamente. Ele usa uma palavra aqui muito interessante, que é inferida, inferir, que vem junto ali com deduzir.
E para explorar essa questão, ele vai buscar lá no David Hume, um filósofo britânico, cético, empirista, a teoria da causalidade imaginária desse filósofo. O que esse filósofo defendia? Que, de fato, a gente não tem acesso à causa real dos efeitos. Porque causa e efeito, por mais que seja muito concreto para a gente, muito claro, é, na verdade, só uma questão de hábito. A nossa capacidade de antever, né, de prever os eventos futuros, baseados nessa causalidade, não é nada mais do que costume. Porque a gente não pode garantir que as coisas futuras continuarão sendo como as passadas. Um exemplo que o autor não deu, mas eu consigo pensar agora é: amanhã o sol vai nascer? Se agora está escuro, por exemplo. Todo mundo vai dizer que sim, mas isso é uma grande probabilidade, isso não é uma certeza. Outro exemplo, se eu deixar cair algo, por exemplo, estou com uma caneta aqui na mão, deixar cair ela vai e cai no chão. Sempre vai acontecer isso? Eu não posso afirmar que sim. É só uma questão de hábito. A força da gravidade está atuando. Mas vai que acontece algo de repente no universo aqui na Terra e essa caneta não cai mais. Então, de fato, a gente não tem acesso à causa real dos efeitos. Sem mencionar, e o autor aqui nem menciona, é um adendo meu, a nossa própria inacessibilidade à coisa em si. Né? Para citar o Kant aqui. A gente tem acesso aos fenômenos através dos nossos sentidos, mas a coisa em si, não. Tudo é atravessado por nossa cognição antes de chegar na nossa mente ou algo que valha. Então o autor, que é psicólogo, lembrando, né, ele continua falando que automaticamente inferimos, desde mais ou menos aos 6 anos de idade, a causalidade entre eventos, mesmo que eles sejam independentes entre si. Nós criamos uma ilusão, portanto. E aí o autor nos apresenta algumas figuras muito interessantes, que é uma bolinha com uma seta embaixo e um quadrado sem nada embaixo. Uns estão distantes um pouco um do outro. No próximo quadro, são 1, 2, 3, 4, 5 quadros. No próximo quadro, essa bolinha está mais próxima do quadrado e a seta continua embaixo da bola. No terceiro quadro, a bolinha e o quadrado estão grudados um no outro, encostados. No quarto quadro, a bolinha está no lugar onde estava no terceiro e agora o quadrado está um pouco mais afastado para a direita. E agora a seta, que antes estava embaixo da bola, agora está embaixo do quadrado. A seta está sempre apontando para a direita. E agora no quinto e último quadro, a bolinha está no mesmo lugar, o quadrado está um pouco mais distante e a seta, apontando para a direita, embaixo do quadrado. Qual a impressão que dá quando a gente olha isso? Que a bolinha se moveu, bateu no quadrado, ficou no mesmo lugar, o quadrado então, com a força da bolinha, lei da ação e reação, se moveu para a direita. Então foi um choque onde a bolinha parou, o quadrado se moveu. Mas isso não é verdade. A gente não sabe. Só porque tem uma seta, só porque tem uma bola e eles movendo de lugar, não dá para ter certeza que essa foi a consequência. Daí essa teoria da causalidade imaginária faz parte da nossa imaginação, da nossa ilusão. O autor também continua dizendo que a nossa mente atribui animação e objetivos sociais sempre que possível às coisas. Aí ele cita um exemplo. Imagina um bebê de 3 meses em frente a 2 telas de computador. Em uma das telas, parece que um círculo está perseguindo o outro. Tá? Parece que está um atrás do outro. E na outra tela, tem o círculo, só que eles estão movendo mais aleatoriamente. O bebê, isso é um experimento, né? O bebê presta mais atenção na tela onde um círculo parece estar perseguindo o outro. Justamente por atribuir animação, atribuir vida para a coisa, né? E objetivo. Por isso que eles prestam atenção mais nessa tela. Então, respondendo à pergunta do capítulo, né? Por que aceitamos a substância mágica? Justamente porque nós criamos uma ilusão sobre a causa das coisas. Então, por mais que a substância mágica seja algo um pouco, se você pensar bem, um pouco impossível de acontecer, por exemplo, só porque eu disse abracadabra, algo se transformou em outra coisa,
É a única que resta e também a gente não tem acesso de verdade à causa e efeito das coisas. Então, sobra espaço para a ilusão e para a imaginação e sobra espaço, consequentemente, para a substância mágica como explicação daquele efeito aparentemente impossível. O título do subcapítulo número 3 é Criando Mágica por Meio de Misdirection. O Gustav Kahn, ele acredita que toda e qualquer mágica pode ser explicada simplesmente por meio do misdirection. Portanto, para entender como a mágica funciona, primeiro a gente tem que compreender o misdirection. E antes de nos dizer o que é misdirection, ele vai apresentar 2 equívocos que as pessoas têm a respeito do misdirection. Primeiro equívoco, ele envolve distração. Misdirection, apesar dessa palavra em inglês, né, um erro de direção, um desvio de direção, na mágica, ela não necessariamente envolve a distração. Pelo contrário, o objeto do misdirection, o objetivo do misdirection, é o de guiar a atenção do espectador para algo. Não é só distrair, é controlar, guiar a atenção do espectador para alguma coisa que o mágico quer que ele fique olhando. Segundo equívoco sobre misdirection é que ele serve para tirar a atenção do espectador, prevenindo o espectador de ver o segredo. Só que isso, segundo o autor, não garante a experiência de encantamento. Só o fato de você tirar a atenção para o espectador não ver o segredo não garante que ele vai ficar encantado com aquilo. E aí ele dá um exemplo muito interessante, que foi quando o próprio filho dele foi fazer uma mágica para ele, a primeira mágica. O que o filho fez? Mostrou as mãos vazias e falou para o pai fechar os olhos. Veja, tirou a atenção do pai, ele fechou o olho. Só que no que o filho disse, pode abrir, no que abriu tinha uma caneta na mão do filho. Quer dizer, ele tirou a atenção, fechando o olho, né? Mas não foi algo que gerou encantamento, né? Um wonder no autor. Por quê? Porque falta alguma coisa. Não é isso, não é tirar a atenção. Isso não garante que vai ser algo mágico para quem está assistindo. Porque ele diz que só vai funcionar o misdirection, né, ou a mágica em si, quando as pessoas desconhecerem a verdadeira causa por trás daquele efeito. E qual é a verdadeira causa? As limitações cognitivas e sensório-perceptivas de todos nós. Quando o filho dele pede para ele fechar o olho, existem 1000 explicações muito plausíveis para ele. Eu fechei o olho, você pegou, a caneta estava no seu bolso, na mesa, enfim, é infinito isso, né? Não é isso que faz a mágica acontecer, só você esconder o segredo, né? É preciso que a causa da mágica seja desconhecida, que é justamente o nosso desconhecimento sobre as nossas próprias limitações cognitivas e de sensação e de percepção. E o autor continua, mas para a sorte dos mágicos, a maioria dos nossos equívocos e inadequações cognitivas, nossas limitações, né, são contra-intuitivas. A gente pensa que sabe, pensa que vê, mas, na verdade, não sabe e nem vê e nem sente como pensa. Ficou confuso? Mas essa é a questão da contra-intuição a respeito das nossas limitações cognitivas e sensório-perceptivas. E mais do que isso, diz o autor, as pessoas tendem a resistir à ideia de que elas são menos do que perfeitas. E é aí que entra a mágica. Mas o misdirection, segundo Gustav, envolve muito mais do que controlar a atenção das pessoas. Na verdade, envolve manipular processos cognitivos, tal como o que a gente vai lembrar do evento ou qual sentido que a gente vai dar para aquele evento. E para explicar isso com um exemplo, ele vai fazer uso da teoria da solução falsa, que é uma teoria da mágica, né? E o que é isso? O mágico apresenta uma óbvia, porém falsa solução que depois se revelará errada. Ele descreve uma experiência que ele fez com um amigo dele, um mágico até conhecido no meio mágico, Cyril Thomas, que é da carta que
foi escolhida no baralho e apareceu no bolso do mágico. Se a gente não fala nada, simplesmente deixa escolher, entre aspas, a carta e a carta aparece no bolso, alguns espectadores vão dizer que talvez tenha uma carta dupla. Mas aí ele adiciona uma solução falsa, que é: eu empalmei, né, que é colocar a carta na palma da mão escondida, e aí eu fui no meu bolso e peguei a mesma carta. Só que quando ele vai fazer de fato, ele mostra que a carta está invisível, não está empalmada de fato. E aí ele vai no bolso e tira uma carta que estava invisível e ficou materializada. Os espectadores tendem a focar nessa solução falsa, que é o do empalme, né? Quando o segredo, na verdade, é que já tinha outra carta lá. Então ele está dizendo que as pessoas se apegam à solução falsa. E isso é uma forma de manipular os processos cognitivos da plateia. E para explicar isso, ele vai lá na psicologia falar do martelo de Maslow, ou a lei do instrumento, ou o efeito Einstellung. Em alemão não sei bem falar, mas Einstellung em português rasgado. O que é isso? Isso é um viés cognitivo, que é uma heurística, que é um atalho que nossa mente faz e que causa uma dependência excessiva de uma ferramenta familiar. Citando até uma frase do próprio Abraham Maslow, um psicólogo, ele diz o seguinte: suponho que seja tentador, se a única ferramenta que você tem é o martelo, tratar tudo como se fosse um prego. Esse é o martelo de Maslow, a lei do instrumento. Essa dependência que a gente tem de uma ferramenta que parece familiar. Qual a ferramenta familiar daquele exemplo que eu acabei de dizer? Ora, a ferramenta familiar é o que o mágico deu, que é justamente o empalmar a carta. Mas essa é uma explicação falsa, uma ferramenta errada. E dessa forma, as experiências passadas impedem o indivíduo de alcançar a melhor solução para o problema atual. Veja que isso se aplica de forma geral à nossa vida, né? A gente fica preso a soluções passadas, ou mesmo soluções, vamos dizer, dos nossos pais, e não conseguimos ver novas soluções para esses novos problemas. Aqui a mágica faz uso dessa nossa limitação cognitiva, desse nosso viés cognitivo. E aí finalmente ele chega para conceituar o que é misdirection. E eu cito ele diretamente. Misdirection é um termo guarda-chuva. Por que ele usa guarda-chuva? Porque abarca várias coisas, né? Protege várias coisas debaixo dele. Tem várias coisas que está embaixo desse guarda-chuva chamado misdirection. Então é um termo guarda-chuva que descreve uma variedade de princípios psicológicos que previnem a audiência de descobrir o verdadeiro método da mágica e foca a atenção dela no efeito em si. E aí ele diz que, como mágico, ele entende que o misdirection é um processo que guia os espectadores a aceitarem de forma mais natural possível a explicação mágica, que é a substância mágica, né, como a única possível. Já como psicólogo, ele entende que o misdirection é um processo que manipula nossas crenças sobre o que estamos experienciando através de nossas limitações cognitivas que são contraintuitivas. De forma que, se estivéssemos cientes dessas limitações, então passaríamos a atribuir o efeito da mágica a elas e não mais à substância mágica. Atribuir o efeito da mágica às nossas limitações e não à substância mágica. Mas, como ele disse, não estamos prontos para nos considerar menos do que perfeitos. Então a gente não tem limitação cognitiva. Então a explicação que resta não é sobre a minha limitação, é sobre alguma substância mágica. Fazendo um gancho aqui, já que eu sou psicanalista, é como se a mágica trabalhasse com a nossa negação da castração. É justamente aí que ela trabalha. Por a gente não querer saber que somos castrados, não admitirmos que somos castrados, a mágica atua nesse espaço.
O subcapítulo 4 é uma pergunta. Como o Misdirection funciona? Primeiramente, ele vai pegar uma classificação de dois grandes autores da arte mágica, né, do campo da mágica, que é o Peter Lemon e o Richard Wiseman. Para esses dois autores, o Misdirection é aquilo que direciona a audiência para o efeito da mágica, né, e para longe do método dela. E daí eles dividem o Misdirection em dois tipos. O tipo físico e o tipo psicológico. O tipo físico, ele ainda subdivide em três. Primeiro tem o Misdirection físico passivo, onde o mágico vai utilizar coisas para atrair a atenção do espectador. Por exemplo, um objeto brilhante, todo diferente. Existe também o Misdirection físico ativo, que o mágico não vai usar coisa, ele vai usar ele mesmo, a interação com o espectador. Talvez o olhar, né, para onde ele olha, o eye gaze, ou perguntando algo, isso tira completamente a atenção do espectador para olhar para o seu rosto e não para suas mãos, por exemplo. E eles também mencionam o Misdirection físico temporal. Ele aproveita de mais uma limitação cognitiva nossa, porque a gente não consegue ficar prestando atenção continuamente e sem falha em alguma coisa. Nossa atenção flutua, a gente pisca. E é aí que entra a oportunidade desse Misdirection. E como eu disse, além do Misdirection físico, tem também o Misdirection psicológico, que é aquele que ajuda a prevenir a descoberta do método por outros meios diferentes do controle da atenção, que não sejam esses meios físicos. E ele cita como exemplo você fazer movimentos naturais durante a execução do método da mágica. Porque se o seu movimento for estranho, por exemplo, empalmar uma carta. Se você empalmar uma carta, sua mão fica estranha, aquilo já não é um Misdirection, ali você está dando espaço para ser descoberto o método. Mas se mesmo empalmada, sua mão está agindo naturalmente, movimentando naturalmente, isso é um Misdirection psicológico, porque as coisas estão dentro daquilo que os espectadores esperam. Só que o Gustav Kahn vai criticar essa classificação do Peter e do Richard. E o que ele vai dizer? Ora, a atenção, a percepção, a memória e o raciocínio são todos processos mentais. Então não tem sentido separar Misdirection de físico, ou seja, não psicológico, e psicológico. Na verdade, são todos psicológicos, inclusive os físicos. Porque tanto no passivo, no ativo e mesmo no temporal envolve a atenção. E a atenção é um processo mental. Percepção, um processo mental e memória e raciocínio também. Por isso que o autor vai propor uma nova classificação baseado no processo psicológico que está sendo afetado pelo Misdirection. Mas lembrando que todos os processos mentais, eles são interdependentes. Um influencia o outro. Então é por isso que se você atua na memória e no raciocínio do espectador, por exemplo, oferecendo a ele uma explicação falsa, aquilo vai influenciar o que ele olha e o que ele vai lembrar. E assim, esses nossos processos mentais se interagem. Então, essa classificação do autor, só recordando, vai ser com base no processo psicológico que está sendo mais afetado pelo Misdirection. Então, primeiro, ele vai propor um Misdirection da percepção, onde o nosso sistema senso-perceptório está sendo mais afetado. E aí ele vai falar de dois tipos de Misdirection de percepção. Um, que ele vai chamar de não atencional, e o outro que ele vai chamar de atencional. O atencional diz respeito ao foco, a quando a gente vai olhar e quanto a gente vai olhar para uma direção. Já para explicar o não atencional, ele vai usar um método da mágica chamado masking, ou máscara, mascarar. Por exemplo, quando o mágico gira o corpo dele, e se você não prestar atenção direito, você não vai perceber que ele está fazendo isso, porque ele vai tentar agir o mais natural possível. Ele gira o corpo dele para esconder algo que ele está fazendo do outro lado. Então, está mascarando um lado. E veja, não é sobre atenção, porque a sua atenção está bloqueada. Você não vai ver de qualquer forma. Ele não está manipulando, ele só está escondendo de você, né? Já na atenção, ele não esconde, mas ele manipula o seu foco. Manipula quando você vai olhar e quanto você vai olhar.
Esse é atencional. Outro exemplo de não atencional é a raquete do coelho, a famosa mágica raquete do coelho, que tem um movimento chamado paddle move, que é um movimento, para quem já viu essa mágica, de um lado tem um coelho, de outro tem um coelho, o mágico passa a mão, o coelho desaparece, e aí ele pode jogar para outra raquete ou fazer voltar para a mesma raquete. Existe um movimento mágico nisso, que bloqueia você de ver o que realmente está acontecendo. Há um bloqueio na sua atenção. Outro exemplo de misdirection da percepção não intencional é quando aquelas pessoas que fazem pickpocket, e geralmente mágico faz, pickpocket é pegar coisas suas, parecendo que você está furtando, né? Mas é só uma brincadeira. Por exemplo, pega sua carteira, pega seu relógio, pega sua gravata. Tem muito vídeo assim no YouTube. E como você faz para pegar sem a pessoa perceber? Você bloqueia a atenção dela. Como? Uma das técnicas do pickpocket. Você aperta o punho dela com um pouco mais de força, a atenção dela vai para lá e isso está manipulando para ela não olhar para outra coisa. Outro tipo de misdirection, diferente da percepção, né? É o misdirection, segundo o autor, nessa classificação dele, misdirection da memória. Que aí o mágico vai manipular se, como e o que você vai lembrar. Todos esses misdirection a gente vai trabalhar um pouco mais nos próximos capítulos. Mas aqui só para apresentar para vocês a classificação do autor. E por fim, fechando essa classificação do autor, né, que divide misdirection em 3 tipos. Misdirection da percepção, misdirection da memória e agora o misdirection do raciocínio, que envolve manipular as suposições ou as presunções que a pessoa tem sobre a natureza do mundo. Olha que poético. E aí ele vai trazer alguns exemplos muito interessantes aqui, né? Vou começar com o primeiro, que é o seguinte. Fazer parecer que a mágica que você está apresentando é improvisada. Você está fazendo ali meio sem saber o que está fazendo, tipo uma experiência, algo novo. Quando, na verdade, essa mágica envolveu muito treino, muita preparação, tem muitos gimmicks ali, né, que são materiais mágicos, mas se dá a impressão que é improvisado. Isso é um misdirection do raciocínio. Você manipula a suposição e a presunção da pessoa sobre aquilo. Nossa, está improvisado, né? Como que está acontecendo? E o Teller, né, daquela dupla de mágicos, Penn e Teller, ele fala uma coisa muito interessante. Que as pessoas vão ser mesmo enganadas por um truque se esse truque envolveu mais tempo, mais dinheiro e mais prática do que você ou qualquer espectador são ali estariam dispostos a investir. É uma concepção de investir um inimaginável esforço num efeito que é fundamental na mágica. Isso fica muito claro naquele filme O Grande Truque, né, onde tem 2 mágicos rivalizando e levando as últimas consequências, até mesmo no próprio corpo, né? Tudo em nome da mágica, para fazer algo incrível. O espectador olha para aquilo e fala, cara, não é possível tanto tempo, dinheiro e prática para fazer isso. Então ele descarta isso, porque é muito longe da realidade isso. Mas na verdade, você investiu para isso. Você fez isso acontecer. E isso é um tipo de misdirection de raciocínio. Porque foge daquilo que é esperado, daquilo que é normal, de uma preparação para aquele efeito. Então é descartado. Não. Ele poderia ter feito... Não, ele não fez isso. É muito perda de tempo fazer isso. Bom, é uma perda de tempo em nome da mágica. Outro exemplo de misdirection, de raciocínio, é o que é chamado na mágica de The Ruse, que eu traduzo como artimanha, a artimanha, que é uma desculpa que o mágico dá para fazer algo escondido. Por exemplo, se você precisa pegar no seu bolso uma moeda e empalmar ela, você pode enfiar a mão no seu bolso e empalmar durante a mágica, mas as pessoas podem perceber isso e achar estranho. Ué, que você está enfiando sua mão no bolso? Mas se você inventa uma desculpa, uma artimanha para isso, do tipo, não, vou pegar aqui um pozinho mágico no bolso. Quer dizer, é uma desculpa, parece besta, mas é a oportunidade para você pegar a moeda e empalmar sem levantar muita suspeita. Esse é mais um tipo de misdirection de raciocínio. Outro exemplo muito interessante também, muito usado pelos mágicos mentalistas, é a realidade dupla.
Qual é a nossa presunção a respeito dessa natureza do mundo? Que todos nós compartilhamos e experienciamos a mesma realidade. Só que isso não é verdade. E então o mágico usa o equívoco da nossa língua, nosso equívoco linguístico, para construir duas realidades, contando com a presunção de que todo mundo acha que experienciamos igualmente a mesma realidade. Aí ele pega e constrói duas, com a aparência de uma. O exemplo vai deixar isso bem claro. O mágico mostra num papel escrito alguma coisa, por exemplo, água, e fala que vai hipnotizar o espectador. O hipnotizar é a pseudo-explicação, é a substância mágica. Não que não seria possível fazer isso com hipnose de verdade, mas nesse caso não é a hipnose, isso é só a explicação, a não verdadeira, a substância mágica. Ele vai, finge que está hipnotizando o espectador, e aí mostra para a plateia o papel. Quando ele vai mostrar para o espectador que está teoricamente hipnotizado, ele faz uma troca na girada. E quando ele mostra, está em branco o papel. E ele pergunta, o que está escrito aqui? Ele, nada, não estou vendo nada. Olha só, duas realidades. A plateia acha que o que está escrito é água. Só que ele está vendo outra coisa. São realidades diferentes. Então isso também é mais uma forma de misdirection, de raciocínio. Só que mesmo diante desses misdirections de raciocínio, o autor pergunta o seguinte, que é a teoria, mais uma teoria da mágica. E se uma mágica for muito perfeita, que é a Too Perfect Theory, né? Que é a teoria de perfeito demais. Qual o problema? Se uma mágica é muito perfeita, a chance das pessoas não acreditarem ou mesmo descobrirem o método é maior. Por isso que é importante reduzir essa perfeição da mágica, e ele dá um exemplo muito interessante. A pessoa escolhe uma carta, e aí você vai, olha para ela e fala a carta. Lê sua mente. A pessoa, acho que você sabia antes, enfim. Mas, e agora vem para não ficar tão perfeito. Você tenta, se concentra para ler a carta, você fala uma primeiro, meio parecida, mas ainda não é. Você erra. Só que aí depois você não concentra mais, aí se acerta. Agora ficou mais convincente. Porque não ficou tão perfeito. Esse é um cuidado que o autor fala a respeito do misdirection de raciocínio. E isso é também um misdirection. Não deixar a mágica tão perfeita. E ele termina o capítulo nos lembrando que o misdirection é uma chave psicológica principal para criar uma experiência mágica. E que, na verdade, numa boa performance de mágica, há várias camadas de misdirection sendo trabalhada. Não é somente um misdirection, é tudo misturado e muito junto, além do próprio carisma do mágico, da performance dele, da apresentação, da coreografia. Enfim, ele lembra da complexidade que é, e ele divide aqui só para questões mesmo didáticas. No quinto e último subcapítulo deste capítulo 2, ele vai falar de uma teoria bayesiana do misdirection. É uma loucura isso aqui. Porque ele vai lá num matemático inglês que viveu no século XVI, Thomas Bayes, para trazer uma teoria dele chamada inferência bayesiana, em português, né? Inferência bayesiana. E ele fala que essa inferência desse Thomas Bayes é o verdadeiro segredo por trás de todo o misdirection. E o que esse matemático aponta? Ele aponta que, matematicamente, nossas crenças anteriores em uma hipótese, isso pensando no nível de uma pesquisa, né? A pesquisa tem o quê? Hipóteses, teste das hipóteses, conclusão sobre aquelas hipóteses. Essa é a base da estrutura de uma pesquisa científica, né? Então, esse Thomas, ele percebeu matematicamente, né, que nossas crenças anteriores em uma hipótese de pesquisa podem ter um impacto direto sobre como tratamos as evidências a favor ou contra ela. Evidências que vão aparecer ali no resultado da pesquisa. Em outras palavras, a eficácia da convicção que a gente tem a respeito daquelas hipóteses depende das crenças anteriores pré-existentes. O exemplo vai deixar isso um pouco mais claro. Primeiro um exemplo mais da pesquisa científica mesmo, depois um da mágica.
Antes dessa proposta do Thomas Bayes, a gente seguia um pouco mais rígido a proposta do Karl Popper, que é basicamente o seguinte. Você levanta primeiro uma hipótese para fazer uma pesquisa. Exemplo de hipótese. Telepatia não existe. Essa é a minha hipótese. Aí eu vou desenvolver uma pesquisa com métodos apropriados e essa pesquisa acaba demonstrando ao final que a telepatia existe. Ela é possível. E o que eu faço? Descarto a minha hipótese inicial de que ela não existia. Bem, corte aqui, corte lá. Já o Thomas, com essa teoria da inferência dele, ele vai partir do mesmo princípio. Hipótese. Telepatia não existe. E aí a pesquisa demonstra que há probabilidade da telepatia existir. Mas aí eu não descarto a minha hipótese inicial, porque na verdade ela é muito forte. Né? Eu apenas vou considerar ela um pouco menos impossível. Não é que telepatia passa a existir com o meu resultado. Ela fica um pouco menos impossível, porque é muito forte a minha hipótese. Telepatia não existe, não é evidência que eu estou vendo aqui ao olho nu. Né? E se demonstrou que é possível, eu não descarto, como Popper fazia, isso matematicamente falando. Eu apenas considero ela menos impossível, sem descartar ela. O que é alterado, afinal, segundo o Thomas, é a probabilidade da não existência da telepatia, e não que ela passa a existir com isso. E como isso se aplica na questão do misdirection? Né? E aí ele volta ali no exemplo daquela dupla realidade, onde o papel está escrito água, você hipnotiza, não está escrito nada. E aí tem dois cenários. Primeiro cenário, a plateia sabe que o papel está em branco. Por acaso ela viu você trocando. Né? Não adianta você fingir que está lendo o papel em branco para convencer. Veja, o mágico, na hora que ele virar, mostra o papel com água. Aí ele vira para mostrar para o espectador, ele pode dar uma olhadinha qual que é a palavra mesmo, só que não tem nada. E ele finge que está lendo. Lembrei. Não adianta fazer isso se a plateia já tem uma convicção anterior muito forte. Certo? Que não tem nada escrito aí. E não vai descartar só porque você está fingindo que está lendo. Certo? Por outro lado, quando a convicção da plateia também é forte no sentido de que ela acha que tem realmente algo escrito ali, ou seja, ela não viu você trocando o papel que tem algo escrito por um papel em branco, antes de mostrar para o espectador que está no palco, para fazer essa dupla realidade, você vai fingir que está lendo e isso vai tornar mais intenso ainda a convicção dela, prévia. Então, eu penso, pelo menos, é muito complicado esse capítulo, eu achei complicado, mas o que eu tirei dele? A convicção anterior, ela é muito forte. E ela não é descartada, mesmo que apareçam evidências contra ela. Nossas crenças anteriores. Não é descartada, certo? E aí, ele vai finalizar o capítulo 2 fazendo uma recordação de 2 pontos muito interessantes. Para passar para o próximo capítulo 3, que, quando estiver pronto, vai estar aí para você acessar, seja na tela e alguns links aqui mesmo, na página onde você está ouvindo, assistindo essa tradução comentada. Então ele recorda o seguinte, a gente viu no primeiro e segundo capítulo aqui, até aqui, que a gente pode lidar com o conflito cognitivo que a mágica nos causa de 2 formas. Primeira forma, mudando as nossas crenças sobre o que acreditamos ser possível. Só que ele faz um alerta. Mudar essas crenças, que ele vai chamar de inconscientes, e quando eu li isso, eu entendi que ele estava falando de crenças nucleares, centrais. Por quê? Porque o Thomas é um psicólogo que não segue a psicanálise. Ele segue, me parece, mais ao viés cognitivo e comportamental. E nessas áreas, a gente chama de crenças nucleares e centrais, e não inconscientes. Inconscientes é uma palavra da psicanálise, mas ele usa unconscious no texto dele. Mas enfim, como a gente pode lidar com o conflito que a mágica nos causa?
Primeiro, mudando nossas crenças mais profundas, mais nucleares. Só que isso é muito difícil de mudar. Muito mesmo. Haja terapia cognitivo-comportamental para mudar isso em cada um de nós. Essa é uma forma de reagir. Outra forma de reagir, de lidar com isso, não é mudando nossas crenças, mas mudando a nossa percepção sobre o que causa o efeito da mágica. E é aqui que entra o Misdirection, né? Nossa percepção. E aí ele cita como mudança dessa percepção o que o mágico oferece para que seja mudado. A substância mágica. Nossa percepção entra em conflito diante do que a gente está vendo. Nossa percepção, nossa memória, nosso raciocínio. E aí a gente fica, tá, como? Aí tem a explicação do mágico, que é a substância mágica para aquilo. E é o que a gente aceita, é o que faz mudar a nossa percepção. Por quê? Porque a gente está genuinamente iludido sobre as nossas próprias habilidades cognitivas, que têm limites, mas a gente não está ciente disso, porque esses limites são contraintuitivos, como a gente repetiu bastante nesse capítulo. E chegamos ao fim, nos vemos no terceiro capítulo. Até mais.